Pronto. Então, nós agradecemos aqui ao Ricardo de Bernardi, um companheiro nosso, um prestigioso companheiro labutando na seara espírita, na divulgação do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Nós vamos falar sobre ele, o perfil dele, um pouquinho depois da prece, que nós vamos iniciar agora, agradecendo a todos a amizade, a compreensão por conta dessa nossa dificuldade agora, que esperamos possamos superar completamente com a presença de todos. Jesus amado, eis-nos aqui ainda uma vez, pequeninos corações dirigindo-se ao teu, para agradecer-te, Mestre, por estarmos aqui na condição em que estamos, muito particularmente. Nós te rogamos as bênçãos por sobre todos aqueles que em ambos os planos de existência trabalham na tua seara, na esfera do bem, naturalmente. Muito especialmente, Jesus, nós te pedimos o envolvimento para a saúde, para a recuperação, para o refazimento de todos os enfermos, qualquer que seja o seu quadro em todo o planeta, mas muito particularmente. Nós te rogamos essas bênçãos por sobre os nossos queridos companheiros, César Reis, José Henrique Rubim e Jorge Cerqueira. É neste envolvimento, Mestre, que ao te agradecermos, nós ainda te rogamos as bênçãos por sobre o nosso encontro de hoje, o estudo que nos fará o nosso querido irmão e companheiro, Ricardo de Bernardi, que nos vem de Santa Catarina, para falar de sua proposta, de seu estudo, de sua competência, de sua seriedade no trato das questões. Nós te agradecemos, Mestre, já sabendo que tu estás já jorrando a tua luz e a tua paz por sobre o ICEB, por sobre todos nós, e particularmente por sobre Ricardo de Bernardi. Nós te agradecemos, portanto, confiantes que a tarde será linda, proveitosa, harmoniosa e amorável. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Então, podemos começar. O Ricardo de Bernardi, quem está acostumado a ler a revista Cultura Espírita aqui do ICEB, sabe das belas matérias que o Ricardo já nos ofereceu para a revista Cultura Espírita, no momento suspensa a sua periodicidade, pelos motivos que todos podemos inferir dos tempos que atravessamos, mas em breve ela será retomada e você, Ricardo, não vai escapar da nossa revista Cultura Espírita. O Ricardo de Bernardi é médico homeopata de adultos e crianças, pediatra e terapeuta de regressão a vidas passadas, fundador da Associação Médico Espírita de Santa Catarina, a AME Santa Catarina, e também fundador do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, o ICEP. Tem que fazer bem o ICEP, porque ele agora está no ICEB. Autor de 11 livros no Brasil e 2 na Espanha, conferencista espírita internacional e com palestras na Europa, Ásia, Oceania e América do Norte. Lançou recentemente o livro Energia Sexual, Amor e Espiritualidade. É um tema correlato, ou pelo menos ele vai desdobrar aqui um pouco, não é isso, Ricardo? Trazendo transição planetária, para a transição planetária. Mas a gente vai também enfocar Você vai dar uma pincelada nisso. Então, está bom. Nós somos todos ouvidos, agradecendo mais uma vez a sua linda presença aqui entre nós. Bem, amigos, vamos então iniciar a primeira parte da nossa exposição, que será de 40 minutos, a primeira parte, abrindo depois 10 minutos para perguntas e 10 minutos de intervalo para tomarmos um cafezinho. Depois a gente continua com a segunda e com a terceira parte.
Então, eu solicitaria a pessoa, não sei se é a dona Joaninha... Fátima. Dona Fátima, Sim. para passar os slides, certo? Por gentileza. Correto. Fátima fez um belo trabalho conseguindo, em tempo recorde, esse nosso novo link. Agradecemos a ela. Muito bem. Então, no primeiro slide, nós, então, temos aí onde nós estamos, por intermédio de quem estamos nos comunicando, pelo ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E ali tem o nosso e-mail, se alguém depois desejar que a gente efetue essa exposição, essa palestra em algum outro local, cidade ou país mesmo, né? Seguindo, por favor, próximo. Bem, o tema central é transição planetária, mas foi sugerido a nós que abordássemos na segunda parte, fazendo um link com a questão da energia sexual, amor e espiritualidade, juntamente com esse tema, que não será abordado agora na primeira parte. Quem tiver interesse no livro, a editora O Clarim, né, que publica a Revista Internacional do Espiritismo. Próximo, por favor. A minha foto não está aparecendo ali, não sei se deverá aparecer à direita ou não. Como é que é o esquema de vocês? Bom, a grande transição é uma mensagem transmitida por Joana de Ângeles, espírito, psicografada por Divaldo Pereira Franco em 30 de julho de 2006. Portanto, fazem 15 anos, aproximadamente, que essa mensagem foi recebida por Divaldo Pereira Franco. Depois e foi publicada, inclusive, se não me engano, na própria Revista Internacional do Espiritismo. Esta mensagem, depois da grande transição, ditada por Joana de Ângeles, recebida por Divaldo Franco, como dissemos, ela foi publicada em outros órgãos de imprensa, espírita e espiritualista, porém com algumas modificações. Eu tive notando que, não sei se por equívoco ou digitação, foram suprimidos alguns trechos. E essa palestra de hoje nós vamos nos basear em como está exatamente na mensagem de essa mensagem, inclusive questões ou pequenas alterações publicadas posteriormente, tá? Seguindo, por favor. Bom, primeira grande pergunta. Há realmente uma grande transição planetária? Segunda pergunta, este período de transição planetária é um período curto? É um período rápido? Ou é um período mais longo? Terceira questão que nós vamos abordar ali. Quem anunciou esta transição? E quarta questão, foi confirmada essa notícia? Foi confirmada essa informação da transição planetária? Então, são 4 questões iniciais que colocamos. Próximo, vejamos o que é que a mensagem da Joana de Ângeles refere. Primeiro, é um período largo. É importante que tenhamos presente, tenhamos consciência
que isto é um período largo, ou um período longo, não é agora 2, 3 anos, 5 anos, não, é um período bastante longo. Tá? Na mensagem de Joana de Ângeles, há referência de que esta transição planetária já foi anunciado, inclusive pelas Escrituras, tá? Pelos próprios textos evangélicos. E houve uma confirmação posterior pela doutrina espírita, pelos espíritos. Então, sim, o período é longo, foi anunciado pelas Escrituras e confirmado pelo Espiritismo. Então, essas 4 questões têm essa resposta nesta mensagem da Joana. Seguindo. Alguém pode perguntar o seguinte: por que é que nós estamos nos baseando numa mensagem de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco? Meus amigos, existem dezenas, talvez centenas, de referências a essa transição planetária e aquilo que vai ocorrer, que não vai ocorrer, algumas dando datas de começo, datas de final e tal. E se nós formos olhar todas essas mensagens, a gente vai ficar um pouco confuso, porque são informações diferentes e até contraditórias. Então, nós estamos pegando como referência uma editora, uma revista de escola, Revista Internacional de Espiritismo, um médium de escola e um espírito de alto padrão também de escola. Tá? Então, por isso, nós estamos nos baseando nesta informação. Claro que tudo está sujeito a modificações em função do livre-arbítrio de encarnados e desencarnados. Tá? Então, essas informações elas têm que ter essa flexibilidade. Bom, pergunta: quais alterações ocorrerão? Nós estamos vendo aí uma árvore aí bastante alterada, assim, as folhinhas verdes, né? Então, a primeira pergunta: o que é que vai acontecer? Que alterações vão ocorrer nessa transição planetária? Próximo, por favor. Bem, a mensagem ali comenta modificações na estrutura física do nosso astro, do nosso planeta Terra. Comenta modificações atmosféricas, portanto, ao redor do planeta Terra, as camadas de ar, de oxigênio, de ozônio, deverão sofrer modificações. Também ocorrerão nas camadas tectônicas, ou seja, no subsolo, no movimento das placas, tá, do subsolo profundas, também deverão ocorrer modificações. E, sobretudo, na sua constituição moral. Então, vai ser modificada a estrutura física, atmosférica, tectônica do nosso planeta, adequando-o a entidades, espíritos de um nível diferente, de um padrão vibratório, um padrão mental, um nível de desenvolvimento espiritual diferente e diferenciado. Tá? Sigamos. Próximo. Bem, aí vem a pergunta: será que eu vou sair do planeta? Será que eu não vou sair do planeta? Para onde é que eu irei? Isso vai ser rápido? Vou poder voltar ao planeta ou não vou poder voltar? Então, quem sairá do planeta? Sim, sairão um número grande de espíritos que, à medida que desencarnarem, serão deslocados para outro astro, serão deslocados para outros planetas. Né? Como diz a pergunta 55 do Livro dos Espíritos, todos
os globos do universo são habitados. Todos mesmo, Lua, Sol, etc. Claro que necessariamente não como Homo sapiens, mas como outros gêneros de Homo, muito mais atrasados, ou muito mais evoluídos, ou seres pré-humanos também. Tá? Então, e como diz a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, o princípio espiritual evolui desde o átomo até o arcanjo. Então, seres em diversos níveis, né, existem em outros astros. Bem, então iremos aqueles que forem modificados, transplantados, digamos assim, deslocados, iremos para outros astros. A gente torce para que a gente não vá, né? Que a gente permaneça aqui, né? Porque é onde estão nossos vínculos, os nossos amores, nosso trabalho, enfim, tudo que todos com quem nos relacionamos, né? E vai ser rápido ou não vai ser rápido? A gente vai voltar ou não vai voltar? Sigamos. Próximo. Bem, os espíritos renitentes, ou seja, que persistem nas mesmas atitudes, que reencarnam e continuam fazendo, atuando da mesma forma inadequada, com a ética, com a moral, com os costumes, enfim. Então, espíritos renitentes nos desequilíbrios, quaisquer, já estão sendo removidos. Então, observem só o seguinte: estão sendo removidos. Isso já em 2006, o espírito Joana de Ângeles já nos falava. Estão sendo removidos. Aí vem a resposta daquela outra questão. Isso é rápido? Não. Removidos lentamente para mundos inferiores. Claro, os espíritos renitentes nos desequilíbrios. Tá? Então, são outros astros habitados. E o que é que eles vão fazer lá? Vão ser úteis à evolução desses astros. Tá? Se a gente for removido para outro astro, a gente vai ser um missionário lá. Que tipo de missionário? Vamos inventar a roda, vamos descobrir o fogo nas cavernas, vai ser muito emocionante, né? Nem tanto, né? Então, essa remoção trata-se de uma oportunidade para que a gente vença certas dificuldades, supere certos desequilíbrios e, com as dificuldades, a gente evolua também e ajude aquele planeta onde a gente vai ser deslocado, né? Se acontecer conosco, né? Bem, então, espíritos renitentes desequilibrados irão para mundos inferiores. Próximo. Aí aquela outra pergunta, um dia voltarão? Bem, o que a Joana de Ângeles nos diz? Em outros mundos, enfrentarão as consequências dos seus atos, modificar-se-ão, e alguns recuperados retornarão. Bem, não existe involução, existe sempre evolução, mas se o indivíduo permanecer na mesma atitude, ele vai continuar reencarnando, renascendo nesses astros inferiores, porque ali ele terá a oportunidade de vencer dificuldades, né? E enfrentar dificuldades, tendo a oportunidade desta evolução. Alguns que se modificam, né, mais rapidamente, em próximas reencarnações, poderão retornar à Terra. Então, alguns voltarão para cá, outros continuarão a reencarnar naqueles astros primitivos, né? Ou de provas e de expiações, né? Porque a Terra não será mais um planeta de provas e de expiações. Será um planeta de regeneração moral, né? De regeneração. Então, estaremos num degrau mais acima, se nós ficarmos aqui. Próximo. Bem, aí o seguinte: quantos sairão?
muitos e muitos milhões, talvez bilhões, porque a população da Terra, na população da Terra, nós temos quase 8 bilhões de espíritos reencarnados, como eu estou falando, sou um espírito reencarnado, como vocês encarnados estão escutando, e alguns desencarnados também estão escutando. E mais de 20 bilhões de desencarnados, como já dizia muitas dezenas de anos atrás, Emmanuel, no livro O Roteiro, ou Roteiro, né? Psicografado pelo Chico Xavier. Então, ele fala mais de 20 bilhões, né? Sem contar os seres em fase pré-humana. Então, esses que sairão, que serão milhões ou bilhões, eles vão ser substituídos por outros? Aí vem essa pergunta. Vamos ver o que a mensagem nos diz. Seguindo. Sim, já estão, né? O já é de minha lavra, né? Sim, estão sendo substituídos por outros mais elevados. Uf, para quem fica, né? Se nós ficarmos, uf, que bom, né? Então, esses espíritos renitentes na maldade, espíritos realmente de índole criminosa, que persistem nos mesmos erros e tudo mais, eles estão sendo substituídos. Por quem? Por outros espíritos mais elevados. De onde vêm eles? Das Pleiades, segundo os espíritos superiores nos informam, né? De Sírios, de Saturno, de Júpiter e inúmeros outros astros. Então, à medida que eles estão sendo encaminhados, os mais atrasados, estão reencarnando também grande número de espíritos mais elevados. Alguns já são criancinhas, né? São aqueles bebês serenos, tranquilos, né? E assim por diante. Seguindo, próximo. Bem, espíritos inferiores não mais reencarnarão na Terra? É uma pergunta natural, né? Então, se pergunta se espíritos atrasados, espíritos inferiores, não mais reencarnarão na Terra. Tá? Bom, agora vamos ver a surpresa da resposta. Próximo. Bem, alguns espíritos inferiores estão sendo trazidos para a reencarnação como derradeiras oportunidades. Né? Puxa, eu pensei que só ia reencarnar gente muito legal, só gente muito bondosa, amorosa, fraterna, evoluída. Não, ainda não, ainda não. Porque muitos não, alguns, né? Alguns espíritos inferiores estão sendo trazidos ainda como as últimas oportunidades por solicitação das mães, dos pais, dos avós, de espíritos protetores, amparadores, de seus amores, né? Estão solicitando, dá mais uma oportunidadezinha para ele. Puxa, ele já ficou tanto tempo aqui no plano espiritual, já foi orientado e tal. E realmente, então, se dão oportunidades, as últimas oportunidades, as derradeiras oportunidades para alguns espíritos inferiores. Então, ainda há gente de nível energético, de nível vibratório mais denso, que está também ainda reencarnando. Então, vejam como o processo ele é longo e tem muitas facetas. Tá? Próximo. O que ocorrerá com os espíritos inferiores que não aproveitam a oportunidade? Então, há ainda espíritos inferiores que estão tendo as últimas oportunidades. Aí se pergunta, e se eles não aproveitarem, o que ocorre? Vamos ver a resposta. Próximo. Reencarnarão em astros primitivos, entre raças atrasadas.
Esse fenômeno aconteceu já na Terra há milhares de anos atrás, quando houve um processo de modificação de nível num planeta que gira em torno da estrela de Capela, na constelação do Cocheiro. Dizem os espíritos superiores que nesse planeta que gira em torno da estrela de Capela, a constelação do Cocheiro, houve também este fenômeno que está acontecendo agora aqui na Terra, milhares de anos depois, onde aqueles espíritos mais atrasados, né, que perturbavam a ordem social, que já não tinham atingido um nível de serenidade, de calma, de tranquilidade, de paciência, de bondade, etc., né? Esses espíritos, então, foram degradados, foram, entre aspas, expulsos do paraíso, entre aspas, né? E renasceram aqui na Terra. E deram origem a 4 grandes grupos, 4 grandes etnias ou raças. Né? Quem são eles? Quem eram eles na época? Os egípcios primitivos. Vejam que os egípcios tinham aquela sensação de renascer em astros inferiores, em corpos inferiores, né? Que eram os corpos do homem terreno. Por isso, eles acreditavam na metempsicose. O que é isso, metempsicose? É renascer em seres inferiores, em espécies, animais inferiores. Então, eles, olha, quem roubar, matar, pode reencarnar num camelo, por exemplo. Né? Então, era a ideia equivocada, claro, pois isso não existe, de renascer num animal. Por que os egípcios tinham essa concepção? Porque no inconsciente coletivo dos egípcios havia o registro deles serem seres de raças superiores em relação aos terrenos. Tem uma voz aqui que está interferindo. Então, é que eles estavam renascendo nos seres humanos aqui, primitivos, da época das cavernas, certo? E essa sensação de renascer em seres mais atrasados aqui no planeta Terra lhes deu aquela concepção equivocada, claro, de que podiam reencarnar em animais. Daí a concepção dos exilados capelinos egípcios de que podia se renascer em raças inferiores, né? Ou espécies inferiores, né? Conforme a concepção da época. Outro grupo que também teve esse degredo, teve esse deslocamento, teve essa expulsão, entre aspas, do paraíso, até passou a lenda da expulsão do paraíso, foram os judeus primitivos. Os judeus também vieram de Capela, segundo Emmanuel, médium Chico Xavier, livro A Caminho da Luz, editora FEB. Então, lá tem essa referência, que os judeus também eram capelinos, né? Também provieram desse astro, não de Capela estrela, mas do astro que girava em torno de Capela. E essa lenda de comer a maçã do pecado e perder o paraíso, justamente a conduta não ética, a conduta não adequada, não sintonizada com a lei do amor universal, ou seja, comer a maçã do pecado, né? E que determinou a expulsão do paraíso, entre aspas, ou seja, saírem daquele astro superior evoluído para reencarnar na Terra primitiva. Bom, e assim por diante, depois temos a história dos arianos primitivos, dos indianos, hindus, mas aí a gente demoraria muito. Né? Vamos adiante. Seguindo. Próximo. Bem, espíritos atrasados que reencarnarão em outros astros lá não prejudicarão aquele astro? Bom, então nós já vimos que espíritos mais atrasados serão deslocados, renascerão em astros mais inferiores, né, para não prejudicar o desenvolvimento do nosso planeta Terra, nessa nova modificação planejada pela espiritualidade superior. Então, esses espíritos atrasados que vão renascer nesses outros astros não vão atrapalhá-los?
Não. Vejamos a resposta que a Joana de Ângeles dá na mensagem, né, que recebida pelo Divaldo. Né? Serão úteis entre as raças atrasadas, porque lá impulsionarão o progresso. Então, vejam, então, indivíduos que aqui conduzem-se de forma não ética, não, etc., mas já têm noções de que não se pode devorar outro ser humano. Então, são seres que, ao renascer em outros astros, poderão criar leis. Olha, não se comete canibalismo, né? E assim por diante, ou pelo menos não dentro dos nossos grupos e tudo mais. Então, são indivíduos atrasados, mas mais evoluídos do que onde eles vão renascer nesse planeta primitivo. Ou mais adiante, já numa organização um pouco maior, né? Vão inventar roda, por exemplo. Então, serão missionários nesses astros inferiores. Tá? Então, tudo se adequa, tudo entra-se por sintonia. Tá? Bem, sigamos, próximo. Se alguém reconhecer esse astro aí, tá? Já vi que gosta um pouquinho de astronomia. Esse astro aí, a foto é de Júpiter, né? Segundo ali a Revue Spirit de Allan Kardec, onde se encontra, por exemplo, Mozart. Né? Ele viveria, pelo menos em 1860 e pouco, viveria lá em Júpiter, já teria renascido lá. Né? Bom, espíritos superiores estão chegando. Já vimos no começo, né? Que também estão reencarnando espíritos superiores aqui na Terra. E o que é que eles vão fazer? Promoverão importantes mudanças em todos os setores da sociedade. Que beleza, né? Então, na política, na medicina, na música, na arte, enfim, né? Nas leis sociais, comportamentais, enfim, todos os setores da sociedade serão beneficiados com mudanças significativas na nossa sociedade. Tá? Então, será uma época que como vimos no início, um período longo, mas que é inexorável. Tá? Qual é o destino do nosso planeta? Nossa, será belíssimo, né? Após esse parto doloroso, nascerá uma linda criança e todos se emocionarão. Esse parto doloroso é o processo da transição, com mudanças atmosféricas, tectônicas, físicas, etc. Né? Também. Próximo. Bom, extraterrestres estão renascendo entre nós? Resposta: sim, missionários de outras esferas. Muitos espíritos nos informam, tá? Muitas entidades espirituais nos informam, através de inúmeros médiuns, que estão reencarnando entre nós, espíritos de Sírios, espírito das Pleiades, da constelação de Pleiades, espíritos de Júpiter, espíritos de Saturno, enfim, e de outros astros, de outras estrelas e de outros sistemas solares e galáxias. Né? Então, sim. Tá? Próximo. Bem, a propósito de espíritos superiores e de extraterrestres, esse fenômeno de extraterrestres renascerem, reencarnarem entre nós, não é de agora. Grandes luminares da nossa história, da história terrena, não eram espíritos terrestres, eram espíritos de outros astros, que evoluíram em outros astros. Aliás, se vocês olharem, podem anotar, no Livro dos Espíritos, pergunta 607b, porque tem a A e a B, pergunta 607b fala
que o período de humanização, ou seja, tornando-se homens, seres humanos, não começou no nosso planeta aqui na Terra para nós. Começou em outros astros. Até ele comenta ali, o espírito, para Kardec, que pode dar-se que, em alguns casos, tenhamos evoluído desde os seres primitivos aqui na Terra até a fase humana. Mas isso constitui até uma exceção, diz ali a pergunta 607b, porque a grande maioria de nós começou a evolução na fase humana em outros astros, e depois reencarnamos mais adiante na Terra. Ora, então sempre ocorreu isso em níveis diferentes, né? E qual foi o extraterrestre mais famoso que reencarnou aqui na Terra? Sem dúvida, Jesus. Porque Jesus não começou a evolução do átomo passando pelos minerais, vegetais, animais, humanos, aqui no nosso planeta. Claro que não. Ele já acompanhava a formação do planeta Terra no plano espiritual, quando lhe foi dito, está no livro A Caminho da Luz também, né? Foi dito que ele seria coordenador desse nosso astro aqui. Então, a evolução ele fez em outros astros, em outros sistemas, milhões ou bilhões de anos atrás. Tá? Então, foi o mais famoso extraterrestre. E talvez os grandes luminares da humanidade, muitos deles tenham sido seres de outros astros que reencarnaram aqui. Então, esse processo sempre ocorreu, só que agora tem um direcionamento diferente na transição planetária, né? Pergunta-se, faltou ali separar o porquê, hein? Porque na pergunta é separadinho. Por que ocorreriam cataclismos físicos? Gente, não pode deixar a Terra bonitinha como está assim e tal, e o pessoal reencarnar sem estar mexendo na atmosfera, nas placas tectônicas e tudo mais? Né? Para que essa confusão toda aí, né? Deixa assim e tal. Não, não dá. Vamos ver por quê. Resposta. No outono, ocorre queda das folhas das árvores para enfrentarem o inverno, mas renascem exuberantes na primavera. Assim, os cataclismos na Terra, como os de natureza moral, social e humana, são transições. São transições necessárias. Eu, quando tive as primeiras vezes na Europa, ficava admiradíssimo com as flores, né? E depois fui entender que quando há um inverno bastante rigoroso, aquilo acaba fortalecendo os vegetais para virem mais exuberantes quando vem a primavera. Tá? Então, essas mudanças expressivas, elas são necessárias. Né? O mesmo ocorre com o nosso planeta. Sigamos, pois. Haveria ameaça da destruição da vida em graves hecatombes? É uma pergunta que a gente faz. E essa resposta que está ali adiante está na mensagem de 2006, em julho de 2006. Se vocês localizarem, vocês vão encontrar exatamente como está o texto aí. E depois, muitas outras mensagens com o mesmo título e com as mesmas referências do médium e do espírito, suprimiu algumas palavras que está aí, entende? Eu não vai aí nenhuma crítica, apenas eu estou fazendo essa referência e talvez haja até uma razão por determinação do espírito ou por uma determinação do médium, né, da Joana de Ângeles, de Valber, não estamos afirmando, estou apenas indagando, conjeturando essa possibilidade, porque eu já vi essa mensagem várias vezes depois, sem essas palavras ali, no final. Mas a original está, acredito, na Revista Internacional de Espiritismo em julho de 2006, pelo menos a mensagem assinada por Joana nessa data. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ou seja, as mudanças, as alterações
elas são individuais, mas também coletivas, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. Agora observamos o seguinte, ameaçando de destruição da vida com hecatombes inimagináveis, não está dizendo que ocorrerão hecatombes inimagináveis, né? Isso não está sendo afirmado que vão ocorrer terremotos terríveis, tsunamis terríveis, explosões vulcânicas terríveis, né? Não está afirmando, apenas está dizendo que está ameaçando de destruição à vida com hecatombes inimagináveis. Eu entendo assim. Mas, de qualquer forma, seria interessante que fosse localizada essa mensagem inicial com essa data. Sigamos. Qual a causa maior do desequilíbrio no nosso planeta? Resposta: o materialismo dos indivíduos. Atira-os nos abismos da violência e da insensatez. Próximo. Como está sendo visto o nosso planeta? Bonitinho ali, azul, né? Como está sendo visto o nosso planeta? Bem, primeiramente o seguinte. Vamos fazer uma analogia. Eu estou do lado de fora de um banco e quero entrar no banco para fazer um depósito bancário de um pagamento, né? Só que eu estou com um molho de chaves no bolso, pesado, denso, e estou com um celular no outro bolso, pesado e denso. O que ocorre? Tem uma gravação na porta do banco que diz o seguinte, em outras palavras, meu caro espírito encarnado, o senhor está apresentando uma densidade vibratória muito grande. Para que você possa entrar no nosso planeta banco, você tem que se desvencilhar desse lastro, desse peso, dessas energias e deixá-los aqui do lado, no local especial, para que possa adentrar a atmosfera mais leve, suave aqui do nosso banco, já com um nível vibratório mais leve e menos denso. O que quer dizer com isso? É claro que o banco não tem essa gravação, mas o peso específico daquilo que eu estou trazendo não permite eu entrar ali porque a porta bloqueia. A mesma coisa ocorre com o automatismo da lei natural. À medida que o nosso planeta for mudando a sua psicosfera, for mudando a sua aura, for mudando o seu nível, espíritos mais densos não poderão reencarnar aqui no planeta, porque o lastro, né, que eles têm, as vibrações pesadas que eles têm, não permitirão mais essa sintonia, eles vão ter que ir para outro local, para um outro astro mais primitivo, certo? Então, é um processo ético, moral, sem dúvida, coordenado pela espiritualidade, mas tem uma lei física, lei cósmica das vibrações, da densidade, que permite ou não permite a reencarnação aqui no planeta. Então, isso se dá cientificamente através desse fenômeno. Próximo. Como está sendo visto? Bom, os espíritos falam em lares desorganizados, relacionamentos afetivos desestruturados, instituições desleais, mundo de lutas perversas, falta de solidariedade, falta de respeito, falta de amor e falta de caridade. São essas referências que estão fazendo sobre o nosso planetinha Terra, que eles estão colaborando para que tenha essa modificação profunda. Próximo. O ser humano do planeta está confuso, eles dizem. A turbulência vence a paz, por enquanto, né?
Então, as agitações sociais, elas são muito grandes em todos os sentidos. O inconformismo, as lutas de diversas formas, né? Se impondo, em vez de se cativando pelo amor, pelo trabalho, pela simpatia, pela solidariedade, há imposições de todos os tipos. Né? Sigamos. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. Então, tudo isso está ocorrendo, mas é apenas o começo. Sigamos. Próximo. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor, que proporciona plenitude. Então, existe fatalidade, depende de como se conceitua. Então, existe fatalidade no seguinte sentido: todos nós seremos sábios, todos nós seremos profundamente felizes. É uma fatalidade. Isso está escrito no nosso inconsciente puro, na nossa centelha divina, no Deus em nós. Como disse o grande mestre Jesus, vós sois deuses, Deus está em vós. Então, está escrito e inscrito dentro da nossa alma que a conquista do amor pleno, da sabedoria e da felicidade é inevitável. Mais alguns milhões ou bilhões de anos, depende de cada um de nós, né? Nós seremos seres profundamente sábios e felizes. Então, todo esse processo visa mais um degrauzinho para chegarmos ao cume da nossa evolução. Próximo. Viveremos melhor nesse planeta depois das modificações? Sim. Há um destino inevitável. A ordem universal pela presença de Deus em todos nós. Sigamos. O homem desse planeta, o que fez para gerar tanto desequilíbrio? Joana de Ângeles nos diz naquela mensagem, a violência. Para conseguir o prazer à força, gerou a psicosfera atual. Então, para se conseguir o prazer, seja o prazer pelo domínio, seja o prazer de qualquer outra forma, a força, exercendo a violência, é que gerou a psicosfera atual do nosso planeta, que está para mudar. Próximo. Mas nem todos agiram da mesma forma. A colheita será feita por quem a semeou, ou quem está agora semeando, né? Então, não existem situações bons e maus, existem gradações infinitas, né, entre todos nós, né? Sigamos. Essa foto a seguir eu bati quando fui na ilha de Santorini, de longe, né? Não se pode impedir o que está para acontecer? É uma pergunta. O que é que a espiritualidade superior nos responde? Vejamos. Como são leis da vida, não podem ser derrogadas. Então, essa transição ocorrerá. A mudança planetária ocorrerá. Física, atmosfera, tectônica, enfim, e principalmente dos seres que habitam. Próximo. O progresso é inevitável? Claro, sim. Como conquistar o progresso? Com paz e com harmonia, seguindo. O que nos aconselharia? Vamos ver a resposta. Bem, responsabilidade pessoal. Mudanças íntimas para a harmonia do conjunto. Aquela andorinha levava uma gotinha de água para apagar o incêndio. Quando alguém perguntou para ela, você não acha que sozinha você não vai apagar o incêndio? Não, é a minha responsabilidade pessoal. Mas se todos levarem água, também o incêndio será apagado, né? Então, mudanças íntimas, responsabilidade pessoal para que haja harmonia do conjunto. Próximo.
como operarmos a nossa mudança? Sim, tem que fazer a mudança, reforma íntima, mas como é que nós vamos fazer essa mudança? Resposta: na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Não adianta eu não bater, mas se eu penso que tenho vontade de bater, porque na mente está vibrando aquela energia. Então, se eu vejo na televisão um político, que é uma pessoa, etc., que está cometendo as mais graves atitudes, o que é que eu devo fazer? Tomara que ele mude, tomara que ele melhore, tomara que ele não sofra, tomara que as pessoas que eu amo, seus pais, seus filhos, não venham sofrer em função das atitudes dele, né? E, enfim, vamos nós trabalharmos. Mas se eu digo, mas ele é isso, ele é aquilo, ele merece aquilo, eu já entrei na baixíssima vibração, já sintonizei com www.porcaria, maldade, insegurança, tristeza, raiva, mágoa, vingança, etc. Então, eu não poderia ficar mais nesse planeta, né? Se persistir nesse posicionamento. Próximo. Mudar as paisagens íntimas, os pensamentos, os sentimentos e os nossos hábitos, claro, né? Seguindo. Como atuarmos de maneira modesta e simples no futuro do nosso planeta? Resposta: quando se tem o domínio sobre os pensamentos, produz-se palavras corretas e atos dignos. Vejam que a Joana de Ângeles, novamente, coloca que a chave da mudança, acima de tudo, está na mente. Porque o indivíduo pode não fazer nada de mal para ninguém, mas ele pensa que seria bom que o mal acontecesse para outro, para eles aprenderem, para eles terem justiça. Não é justiça, não, isso é vingança, né? Então, tem que ter muito cuidado com nossos pensamentos. Próximo. Mas, mesmo que eu não atue de modo significativo na sociedade, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho atuação importante na sociedade. O que é que o Espírito nos responde? A renovação moral individual contribui para as alterações no planeta. Então, a renovação moral individual contribui para as alterações no planeta. Seguindo o próximo. Devemos mobilizar a força do nosso pensamento para contribuir com espíritos superiores na grande transição. Próximo. Como minha reforma íntima interferiria nos outros? Então, vejamos a resposta. Um exemplo de alegria e de felicidade para todos. O exemplo arrasta multidões, e não as palavras. Próximo. Parece que o mal e a violência atrai e fascina a todos, dizem alguns. Não? O pessoal se interessa só por ver filme de violência e de maldade, porque o bem não atrai. O que é que os espíritos nos dizem? Olhem só a resposta que interessante. Não, é o bem, a saúde e a alegria que fascina a todos. Sigamos. Mas o mal se espalha como algo contagioso, alguém diz, né? Vejamos o comentário que os espíritos superiores fazem. Atos bons dão maior contágio do que se tem notícias e não as manifestações aberrantes. Atos bons dão maior contágio. Palavra da Joana de Ângeles. Seguindo. Por que parecem aumentar os exemplos de desespero? Faltam divulgação dos exemplos de
sensibilização emocional para essa plenitude? Né? Por quê? Vamos ver a resposta? A grande transição é inevitável? Qual é a nossa alternativa? Resposta: cooperar, para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Gente, as sombras contam com milhões ou bilhões de espíritos, com ignorância, com maldade, com limitações, que não estão interessados na mudança planetária e gostariam de levar mais companheiros, mais colegas, mais amigos, mais líderes para esses astros inferiores, onde eles irão. Então, nós temos que cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade, do exemplo, do amor, da fraternidade, etc. Seguindo. Mas o medo de falecermos durante essas modificações planetárias, isto nos assusta. Tá? As pessoas colocam, seguindo. A morte, esse fenômeno natural, é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. As pessoas dizem, meu Deus, eu tenho um receio de eu desencarnar num tsunami, receio de desencarnar num terremoto. Não sei não, pensemos bem. Será que é menos doloroso ficar anos e anos num leito hospitalar com dores terríveis, com limitações, com perda de consciência, com falta de controle dos esfínteres e das necessidades fisiológicas, e vivendo ali anos e anos, desencarnando depois de muito tempo? Ou simplesmente você está dormindo, de repente cai uma viga na sua cabeça, você desacorda e acorda no plano espiritual com sua mamãe, vovó, titia do lado. Oi, querido, você chegou. Olha, me parece que a segunda hipótese seria melhor. Entende? Então, essa história de receio de desencarnar, receio da morte por um fenômeno natural, olha, gente, eu acho que eu prefiro, acho muito mais confortável do que esses alongamentos da vida com essa sobrevida em situação dificílima, né? Seguindo, próximo. As mudanças trarão muito sofrimento? Resposta: trarão a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Estou sendo salvo agora por um copo d'água. Bem, pelo que eu estou vendo aí, minha imagem não aparece aqui no meu computador, né? Acredito que ninguém está vendo aí, mas eu estou tomando um pouquinho d'água. Bem, então, gente, essas modificações, elas, à medida que deixarmos de ser um planeta de provas e expiações, passarmos a ser um mundo de regeneração a caminho de um mundo feliz, essas modificações pretendem o quê? Também erradicar, acabar, cortar o mal pela raiz do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Então, é exatamente isso, né? E não aumentar o sofrimento. Seguindo, creio que estamos no final, depois vamos ter 10 minutos de pergunta e de intervalo. Joana de Ângeles nos diz, logo passado o período de aflição, chegará o dia da harmonia. Próximo. Até lá, o que fazermos? Próximo. Bondade, ternura, abnegação, confiança em Deus. Bem, agora o último slide. Lembrando que essa nossa exposição é baseada numa página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco no dia 30 de julho de 2006, certo?
Qual escolhemos? Porque existem inúmeras mensagens falando em transição planetária que são que nós não temos assim a segurança de transmiti-las, mas essa aí, pelo médium, pelo espírito, pela revista que publicou e tudo mais, a gente tem total confiança. E agora, então, eu não sei se a organização prefere dar um intervalozinho de 10 minutos para um cafezinho. Você decide. Perguntas. Ricardo, você decide. Tudo bem, Nádia. Escuta, a minha foto não estava aparecendo lá quando eu falava, é assim mesmo? É porque você estava privilegiando o seu material. Tá bom, tá bom. Você aparecia pequenininho para mim. Bom, então é o seguinte, gente, vamos dar um intervalozinho de 10 minutos para a gente esticar as pernas. Isso. Depois voltamos com as perguntas. Voltamos com as perguntas, não, Ricardo? Voltamos com as perguntas, Com as perguntas, isso. Até já, então. Isso. 10 minutos. Já, gente. Até já. Até já.